Capítulo 3. Da eminente dignidade dos doentes e o que valem os seus sofrimentos. A pedra de escândalo de muitas almas, quando sobrevém a provação da doença ou da enfermidade, é a consideração da inatividade que esta carreta. É a pena experimentada ao pensamento de que a gente se tornou uma carga, de que dá muito incômodo aos outros, sem poder tornar-se útil a ninguém. Em suma, que a gente perde o seu tempo. Se ainda na doença pudéssemos rezar, mas a própria oração tornou-se difícil, a oração mental não raro impossível. Daí desânimos que podem ir às murmurações. É talvez em razão desta atitude asaz comum que o autor da imitação declara que há poucos que se tornam melhores na doença. Paute ex infirmitate meliorantur. São Francisco de Sales entende que as almas que ele dirige sejam deste pequeno número. Por isso, poupa-lhes os conselhos sobre o modo por que se devem comportar na doença, mas, ao mesmo tempo, faz salientar, para encorajá-las, o valor transcendente do sofrimento e o proveito que elas podem tirar deste. É neste último ponto que vamos primeiramente deter-nos. Conhece-se o célebre sermão de Bossuet da eminente dignidade dos pobres. Aos olhos de São Francisco de Sales, o cristão doente, tornado membro padecente de Jesus Cristo, não aparece revestido de menor nobreza. Enquanto eu vos vir aflita no leito, dizia ele a uma pessoa doente, dedicar-vos-ei reverência particular e honra extraordinária, como a uma criatura visitada por Deus, revestida com suas vestes e sua esposa especial. Quando nosso Senhor esteve na cruz, foi declarado rei, mesmo por seus inimigos, e as almas que estão na cruz são declaradas rainhas. E numa carta à abadesa de Puy-d'Orbe, foi uma grande glória a de São Paulo quando dizia: de resto, ninguém me importune, pois trago no corpo os estigmas e marcas de meu Senhor. Mas agora deveis, parece-me, estar bem gloriosa, tendo recebido ao menos uma dessas marcas, porquanto, sem dúvida, as marcas de nosso Senhor não são outra coisa senão chagas. São librés que ele faz trazer aos seus e anéis que dá às suas esposas. Eis aqui, porém, o que é talvez ainda mais significativo. Se a inveja pudesse imperar no reino do amor eterno, os anjos invejariam aos homens duas excelências, consistentes em dois sofrimentos. Um é o que nosso Senhor aturou na cruz por nós, e não por eles, ao menos tão inteiramente. O outro é que os homens aturam por nosso Senhor. O sofrimento de Deus pelo homem, o sofrimento do homem por Deus. Sofrer por Deus, ser coberto de librés de Jesus Cristo, não é só uma honra, é ainda um proveito, e muito grande, porquanto a cruz é a porta real para entrar no templo da santidade. Sofrer é quase o único bem que possamos fazer neste mundo, pois raramente fazemos alguma coisa de bem que lhe não misturemos algum mal, de tal sorte que uma onça de sofrimento vale mais do que uma libra de ação. Nota: onça aqui é uma medida de peso equivalente a pouco mais de 28 gramas. Uma libra tem aproximadamente meio quilo. E para melhor fazê-lo compreender, São Francisco de Sales conduz-nos ao Calvário. Quando foi que nosso Senhor prestou o maior serviço a seu Pai? Sem dúvida, foi quando esteve pregado na árvore da cruz, tendo pés e mãos traspassados. E como servia? Sofrendo e oferecendo, visto que os seus sofrimentos eram um odor de suavidade. E eis aí, pois, o serviço que prestareis a Deus no vosso leito. Sofrereis e oferecereis os vossos sofrimentos à sua majestade. Serviço de Deus e serviço das almas, pois é um e outro que a alma crucificada pratica a imitação do Salvador, e os seus sofrimentos, prolongando a paixão de Jesus no seu corpo místico, completando-a, por assim dizer, segundo a expressão de São Paulo, tornam-se admiravelmente fecundos
para operar frutos de santificação pessoal e de conversão nos outros. É o que se verifica nos santos, e não há muito tempo por Elizabeth Lesur, cujo jornal, publicado durante a guerra, fez uma impressão tão profunda, Alma de Escol, na qual São Francisco teria reconhecido perfeitamente realizados os traços que devem caracterizar a sua Filoteia: caridade delicada, piedade discreta, sorriso inalterável em meio aos mais extremos sofrimentos físicos e morais e, sobretudo, abandono total à vontade de Deus. Ora, foi quando a sua atividade exterior lhe foi suprimida pela doença que a senhora Lisieux mais exerceu essa irradiação espiritual que lhe atraía tantas almas inquietas, ávidas de serenidade. E não me posso eximir de referir aqui as suas próprias palavras, tanto me parecem ser a paráfrase luminosa da de São Francisco de Sales que eu citava mais acima. Em realidade, a nossa ação é bem pouca coisa, e só se exerce na medida em que a providência se digna dispor dela. Por isso, quando lhe apraz empregar de preferência o sofrimento para fazer a sua obra, creio que não nos devemos queixar demasiado, pois estamos então certos de que a obra será bem feita e de que não se misturarão a ela todas as misérias do egoísmo e do orgulho, que tanto estragam às vezes a nossa atividade exterior. Sei por experiência que certas graças são alcançadas para outros nas horas de provação. Graças que todos os nossos esforços não podiam alcançar antes. Por isso cheguei a esta conclusão de que o sofrimento é a forma superior da ação, a mais alta expressão da admirável comunhão dos santos, que sofrendo estamos seguros de não nos iludirmos, como às vezes agindo, seguros também de ser úteis aos outros e às grandes causas a que sonhamos servir. A doença é ainda uma escola de humildade, porquanto nela aprendemos as nossas fraquezas e misérias e o quanto somos vãos e enfermos. É um dos grandes proveitos da aflição, ao fazer-nos ver o fundo do nosso nada e fazer vir à tona a escória das nossas más inclinações. Mas, sobretudo, a doença é o caminho do céu mais seguro e mais real. Dirigindo-se ainda à abadesa de Puy d'Orbe, o santo escreve essas linhas: Ó tribulação, como seríeis desejável se se vissem tão bem as vossas rosas como os veem os espinhos. Meu Deus, minha filha, como gosto da vossa perna má, pois sei que ela vos levará mais ao céu do que a boa. É que o sofrimento é o melhor exercício do amor. Amar os sofrimentos e aflições por amor a Deus é o alto ponto da Santíssima Caridade. E o amor, sobrenaturalizando o sofrimento, comunica-lhe um valor incomparável. Faz dele como que uma letra de câmbio, sacada contra Deus, a valer sobre a eternidade. Escutemos antes o Santo Doutor, parafraseando um trecho bem conhecido de São Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios. Porém, dir-me-ei, que valor é esse que esse santo amor dá às nossas ações? Ó meu Deus, Teótimo, por certo eu não teria segurança de dizê-lo, se o próprio Espírito Santo não o houvesse declarado, em termos muito expressos pelo grande apóstolo São Paulo, que assim fala: o que agora é momentâneo e leve na nossa tribulação, opera em nós, sem medida, na sublimidade, um peso eterno de glória. Por Deus, pesemos essas palavras. As nossas tribulações, que são tão leves, que passam num momento, operam em nós o peso sólido e estável da glória. Vede, por favor, estas maravilhas. A tribulação produz a glória, a leveza dá o peso e os momentos operam a felicidade. Capítulo 4. Da união com a vontade de Deus na doença, obediência e paciência. Vimos que sofrer por Deus é simultaneamente honra e proveito, e que a doença, transformada pelo amor, adquire valor sobrenatural e incomparável. Mas quando se toma São Francisco de Sales por mestre, qual é, se ouso dizê-lo,
a técnica dessa arte de estar doente? De que princípios se ilumina esse método? Em outros termos, quais devem ser praticamente as disposições da alma salesiana que quer explorar a fundo essa mina preciosa da doença e da enfermidade? Bem se pressente que aquele que foi chamado o doutor da vontade de Deus nos vai reduzir aos seus ensinamentos gerais sobre este ponto. Resumamo-los. A vontade de Deus apresenta-se a nós de duas maneiras diferentes. Ora, é-nos intimada sob forma de mandamento absoluto, então reclama nossa obediência. Ora, é-nos declarada sob forma de convite, de conselho, de inspiração, e então a alma zelosa da própria perfeição terá a peito contentar a Deus, se bem que ele não lhe exija rigorosamente obediência nesse ponto. Em ambos os casos, estamos em face à vontade de Deus significada. Outras vezes, porém, a vontade de Deus não nos é conhecida de antemão. Manifesta-se pelo jeito que tomam os acontecimentos. É então o beneplácito de Deus. Devemos sempre estar prontos a conformar-nos com Ele, antes do acontecimento, por uma disposição de abandono, e depois do acontecimento, pela aceitação, pela submissão, por uma adesão toda filial à providência. Ora, diz o nosso santo, há coisas nas quais é preciso juntar a vontade de Deus significada à do seu beneplácito, tal como, se eu caio doente de uma grande febre, vejo neste acontecimento que o beneplácito de Deus é que eu fique em indiferença da saúde ou da doença, mas a vontade de Deus significada é que eu chame o médico e aplique todos os remédios que puder. Não digo os mais requintados, porém os comuns e usuais. E na introdução, quando adoecerdes, oponde a isto os remédios que forem possíveis e segundo Deus, pois fazer diversamente seria tentar sua divina majestade. Mas também, feito isso, aguardai com inteira resignação o efeito que a Deus agradar. Se lhe aprouver que os remédios vençam o mal, agradecer-lhe-eis com humildade. Mas se lhe aprouver que o mal supere os remédios, bendize-o com paciência. Como estamos longe da intransigência de certos autores da Idade Média, de um São Bernardo, por exemplo, que não admite para o religioso o recurso ao médico e às medicinas, e que corrige, com sabão bastante quente, a expressão de São Francisco de Sales, a alguns monges de Roma que ele achava repreensíveis a este respeito. Mas não é bastante recorrer ao médico, é preciso obedecer-lhe, fazer dessa obediência mesma um ato de virtude. Eu me capacito, minha cara filha, escreve ele a uma religiosa, de que estás doente, de uma moléstia mais incômoda do que perigosa. E sei que tais moléstias são próprias para estragar a obediência que se deve aos médicos. É por isso que vos quero dizer que não poupeis nem o repouso, nem as mezinhas, nem as comidas, nem as recreações que vos forem receitadas. Fareis nisso uma espécie de obediência e de resignação que vos tornará extremamente agradável a nosso Senhor. Porque, afinal, eis uma grande quantidade de cruzes e de mortificações que não escolhestes nem quisestes. Deus vô-las deu de sua santa mão. Recebei-as, beijai-as, amai-as. E se os remédios forem amargos, representar-nos-emos nosso Senhor, tomando, por amor a nós, o fel, e junto a Ele, e por amor a Ele, aprenderemos com que submissão devemos tomar os remédios e comidas apresentadas, sem darmos tantos testemunhos de estarmos entediados. Mas ao lado do uso razoável, o santo doutor não deixa de assinalar o abuso. É verdade, diz ele num sermão, sobre a cura da sogra de Pedro, que nós somos mais delicados e melindrosos do que outrora, e seria ainda pouco se usássemos só médicos e medicinas, segundo que os nossos superiores ordenam. Mas não nos contentamos com isso. Antes, nos queremos governar segundo a nossa própria fantasia. Temos tanto medo de nós próprios. Inquietamo-nos e apressamo-nos em procurar meios para a nossa cura. Quiséramos de bom grado saber tudo o que nos é próprio ou não.
conhecer todos os remédios do mundo para nos servirmos deles, e pretenderíamos que cada um se empregasse nisso. A pieguice, eis com efeito o que o santo diretor acossa por toda parte. Nas enfermidades do corpo como nas da alma, ele não gosta de que a gente choramingue sobre si mesmo. A uns, lemos na palestra 14, que nunca fazem senão queixar-se, animar-se, afetar e conservar, se estão doentes. Ainda quando lhe adoece apenas a ponta do dedo, não há quem sofra mais do que eles estão sofrendo, dizem eles. São tão miseráveis. Nenhum mal, por maior que seja, é jamais comparável ao que eles sofrem, e não se podem achar medicinas bastantes para curá-los. Eles não cessam de se medicar, e pensando conservar a saúde, perdem-na e arruinam-na completamente. Se os outros estão doentes, não é nada. Enfim, só eles é que são para lastimar e choram ternamente sobre si mesmos. Não se preocupam quase de que os julguem pacientes, contanto que os acreditem bem doentes e aflitos, imperfeição certamente própria para crianças, e se ouso dizê-lo, para as mulheres. E ainda entre os homens, para os que são de ânimo afeminado. Espíritos bem formados não se detêm nessas nugas. Porquanto, e o santo nolo diz sumariamente, essa inquietação de espírito que se tem em meio aos sofrimentos e doenças parte do amor desregrado de si mesmo. E depois porque, como fazemos muitíssimas vezes, só aceitarmos a provação com sims, dúbios e com mas. Uma alma generosa não faz restrições, acolhe a doença com todo o seu cortejo de privações, de impotências, de humilhações. Escutemos o santo dirigindo-se a Filoteia. Sede paciente, não só quanto ao grosso e principal das aflições que vos sobrevierem, mas ainda quanto aos acessórios e acidentes que delas dependem. Muitos bem quereriam sofrer, contanto que não fossem incomodados. Outros bem querem ter algum incômodo do mal, parece-lhes, mas não o ter todo. Não se impacientam, dizem eles, de estar doentes, mas de não terem dinheiro para se tratar, ou então serem importunados os que lhes estão em redor. Ora, eu digo, Filoteia, que é precioso ter paciência, não só de estar doente, mas de o estar da doença que Deus quer, no lugar em que quer, e entre as pessoas que Ele quer, e com os incômodos que Ele quer. E perseguindo o amor próprio até nos seus hábios subterfúgios, ele acrescenta: vários, estando doentes, abstêm-se bem de se queixar e de mostrar delicadeza, pois isso, a seu ver, e é verdade, testemunharia evidentemente grande falha de força e de generosidade. Mas desejam extremamente, e por vários artifícios, procuram que cada um os lastime, que se tenha grande compaixão deles, e que os julgue não só aflitos, mas pacientes e corajosos. Ora, isso é verdadeiramente paciência, mas uma paciência falsa, que de fato não passa de delicadíssima e finíssima ambição e vaidade. Depois, em algumas palavras, apresenta-nos ele, em toda a sua simplicidade, a paciência cristã, que se mantém a igual distância da moleza e de um estoicismo afetado. O verdadeiro paciente não se queixa do seu mal, nem deseja que o lastimem. Fala dele ingenuamente, verdadeira e simplesmente, sem se lamentar, sem se queixar, sem aumentá-lo. Se o lastimam, sofre pacientemente que o lastimem, a não ser que o lastimem de algum mal que não tem, porque então declara modestamente que não tem esse mal, e fica assim tranquilo entre a verdade e a paciência, confessando o seu mal e dele não se queixando. É que, de fato, há diferença entre dizer o mal e queixar-se dele. Pode-se, pois, dizê-lo, como somos obrigados a remediá-lo, mas deve isso fazer-se tranquilamente, sem aumentá-lo por palavras nem queixas. Dizei-o, pois, ingênua e verdadeiramente, sem nenhum escrúpulo, mas seja de modo que não testemunheis, não querer aquecer a ele docemente, pois é preciso aquecer-se-lhe
de muito bom grado. E como não é raro que a doença nos torne aborrecidos, insuportáveis aos outros e a nós mesmos, ele recomenda a alegria interior e a recreação exterior. Ao mesmo tempo em que a prática da doçura para com os que nos cercam. Resisti, escreve ele a uma dama, e praticai não só o amor sólido, porém o amor terno, doce e suave, para com o que estiverem em torno de vós. Digo pela experiência que tenho de que a enfermidade, não nos tirando a caridade, tira-nos, não obstante, a suavidade para com o próximo, se não estivermos de alerta. Ah, como está aí bem o nosso santo! Nunca excessivo, sempre na medida, na verdade, mas por isso mesmo, empolgando-nos as almas com doce firmeza, sem nos deixar escapatórias, sem nos permitir recuar diante do esforço, a pretexto de que o fito seria demasiado alto e a virtude demasiado difícil.